Então, pessoal, boa noite. Desejar a todos boas-vindas para a primeira edição 2017 do Terça Astronômica. Meu nome é Adelson, eu sou professor de Física da Coordenação de Ciências, participante do GEDAI. O que é o GEDAI? O GEDAI é o Grupo de Estudos e Divulgação de Astronomia do Cefet Intercamp. Errei a sigla, vou falar de novo. Grupo de Estudos e Divulgação da Astronomia Intercamp, GEDAI, do Cefet-MG. E a Terça Astronômica é uma das atividades do GEDAI. Ela acontece uma vez por mês, em geral, na segunda terça-feira do mês, quando a Lua está boa de se observar no céu. E aí monta-se os telescópios para a gente observar a Lua e outros objetos que estiverem visíveis. Só que antes de chegar nessa parte da observação, nós preparamos uma palestra que procura articular temas de astronomia e educação ambiental. Aí eu queria falar um pouquinho dessa articulação, né? Na medida em que a gente vai estudando astronomia, nós vamos nos deparando com situações em que a Terra ela é vista de longe, né? E ela é aquele ponto minúsculo na dimensão imensa do universo. E toda vez que a gente se depara com esse tipo de situação, vem a reflexão de como é que nós estamos cuidando dessa nossa casa comum. E aí vem as questões de educação ambiental, de ecologia, articuladas com essa reflexão que nasce dos estudos da astronomia. Ano passado, não sei se algum de vocês participou, o professor Léo Gabriel fez uma palestra justamente tratando dessa articulação. E aí, ele tem um depoimento do Marcos Pontes, aquele astronauta brasileiro que tripulou uma estação espacial que orbitou em torno da Terra, e aí tem um relato dele muito interessante, em que ele vai se maravilhando com a biodiversidade da Terra, enquanto ele vai percorrendo, né, dando uma volta em torno do planeta e observando mais distante toda essa biodiversidade. E aí ele faz um comentário que chama a atenção, que ele diz assim, que em meio àquela maravilha de biodiversidades, florestas, desertos, enfim, todo o mapa geográfico da Terra, visto de longe, aparecem as cidades. E as cidades aparecem como cicatrizes nessa beleza que ele vai assistindo. A cidade destoa, né? E aí ele faz a provocação, né, de se a gente teria como conceber ocupações urbanas que não ferissem tanto a pele da terra, né, que pudesse ser uma ocupação sintonizada, harmonizada com toda essa biodiversidade da terra. E aí, quando a gente pensa então, vou expandir essa metáfora, quando a gente pensa então nas minas de exploração de minério de ferro, eu imagino que não são cicatrizes, mas são feridas que não cicatrizam. E esse é o tema da nossa palestra, mineração e segurança hídrica. Quem vai oferecer a palestra é a professora Daniela Campolina. A Daniela é graduada em Ciências Biológicas da UFMG, mestre em Educação pela FAI-UFMG e atualmente doutoranda na FAI em Educação. Ela é professora e educadora ambiental, atua no desenvolvimento de metodologias participativas, produção de materiais didáticos e formação de professores, envolvendo as temáticas água, mineração e gestão participativa das águas. Ela atua como professora na Rede Municipal de Riacima e é militante de dois movimentos importantes nessa área, que é o Movimento pelas Serras e Águas de Minas e o Movimento pela Preservação da Serra da Candarela. Então, com vocês, professora Daniela, vamos aplaudir. E claro, agradecer muito a presença da Daniela, a quem eu já passo a palavra. Obrigada. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. Primeiro, eu vou falar que os dados que eu vou estar passando aqui, eles foram produzidos pelos movimentos, né? Então, os movimentos eles são multidisciplinares. Eu tenho, né, a minha colaboração com a educação e biologia, e eu até inseri o nome do meu colega, que é o Paulo Rodrigues, que ele é geólogo, né, e ele é pesquisador do CDTN, e parte dos mapas que eu vou usar aqui são de produção dele, né? Se alguém tiver também alguma dúvida com relação a referências, depois eu vou deixar o meu e-mail, que elas estão citadas, mas eu posso passar para vocês, tá? Então vamos lá. É um tema, assim, bem amplo, né? Que na verdade eu vou dar só uma panorâmica e entrar mais aqui para Minas Gerais. Porque se a gente for pensar, né?
nas diversas formas, diversos tipos de mineração que existem, né? E as diversas formas de exploração, as diversas características da água e dos aquíferos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente teria muitos quadros para a gente estudar. Então eu vou começar do básico, né? Essa água, de onde que vem essa água e como que a mineração poderia interferir na quantidade e qualidade dessa água. Então, perguntas básicas que em qualquer, né, a gente fala a questão, a água vai acabar? Quais são os fatores que interferem na quantidade e qualidade da água? E quem que é responsável pela gestão das águas no Brasil? Às vezes quando a gente pergunta, né, quem que é responsável pela gestão das águas, às vezes a gente fala assim, é a Copasa, né, é o governo. E a gente vai ver aqui que não é bem assim, né? A proposta aqui da Política Nacional de Recursos Hídricos é outra. Pode passar. Então isso aqui é bem básico, mas que a gente nunca pode esquecer isso quando a gente fala de água. A questão do ciclo da água. A substância água se renova, né? Infinitamente. Então a água que está passando hoje dentro do nosso corpo já esteve há milhões de anos, né, no corpo de dinossauros. Essa água se renova pelo ciclo da água. Então a gente tem água no estado líquido que evapora, condensa, forma as nuvens e infiltra. E nessa questão de infiltrar, ela forma os lençóis freáticos e os rios. Eu quero que vocês tenham uma ênfase nessa parte aqui do ciclo da água, que é dela que nós vamos falar. Se a gente não tiver uma quantidade de recarga de água e aquíferos interessantes aqui, e duradouros, resistentes, todos nós temos uma tendência ao quê? Todas as cidades terão uma tendência a ter problemas de escassez de água, porque a gente usa água líquida, potável e doce. Então, apesar da substância água se renovar, a forma como nós usamos, ela já está muito impactada e a tendência é diminuir cada vez mais. Então, essa região de recarga, presta atenção nisso que eu vou voltar muito nisso, para a gente entender, e a formação dos lençóis freáticos e aquíferos, porque são deles que vêm as nascentes, que abastecem os rios, e que é de onde é captada a maior parte da água, ou os poços artesianos, né, que também vem dessa questão da recarga da água. Só para a gente lembrar, né, apesar de ser um planeta com muita água, não é toda essa água, a maior parte da água doce ela é subterrânea, e só uma parte dessa água, 0,03% da água doce, que ela está disponível em rios, né? O restante ela está onde? Em água subterrânea. E a maioria da água, na verdade, 97,5% é salgada. Desse pedacinho só, que é água doce, a gente só tem 0,03% que está como água superficial. O restante ou está congelado ou está em água subterrânea. E só esse mapa bem, pode passar. Esse mapa eu nem vou muito por ele, mas as cores estão definindo o quê? A quantidade de água por país e continente. Só para a gente lembrar que a água é um recurso que ele não é distribuído homogeneamente, né? As cores mais azuis têm a maior disponibilidade de água e as mais vermelhas a menor disponibilidade, porque a gente já sabe, nós estamos aqui num país que é privilegiado com relação à quantidade de água, mas mesmo no Brasil ela não é distribuída homogeneamente, né? Nós temos a região amazônica que tem uma quantidade muito maior de água do que aqui. E então, aquele ciclo ele vai ocorrer, mas como que nós temos interferidos nesse ciclo, né? A ponto de cada vez a gente ter mais quadros de escassez de água, isso ser cada vez mais comum. Então, primeiro vem um pouco dessa engenharia natural que a gente tem que entender, porque a água ela precisa de áreas de recarga durante o ciclo da água, basicamente que são os topos de morro que já são preservados, já são legalmente, deveriam ser protegidos, tá? Que são chamadas de áreas de preservação permanente. Então, os topos de morro, eles são locais que deveriam ter vegetação, tá? E eles que têm a maior capacidade de infiltração da água. Então, a gente tem a dinâmica também das matas ciliares, e porque o rio, gente, naturalmente, na época da chuva, ele extravasa um pouco. Só que, em áreas urbanas, o que a gente tende a fazer? Tirar essas curvas, né, que são os meandros do rio. Aí o pessoal da física, né, aumenta a velocidade, né, do rio, além do fato da impermeabilização, que aí você também dificulta a recarga da água. E também a poluição hídrica, né? Então a gente está bagunçando e trazendo toda uma engenharia artificial que interfere nesse ciclo da água. Lembrando que aqui, ó, algumas dessas características que está relacionado com a ocupação urbana. Desmatamento, urbanização, impermeabilização do solo
canalização dos corpos d'água. Então, canalização mata os rios, né, que você não tem uma vida aquática ali dentro mais, é só um canal passando água, aquilo não é um rio, né? E a questão da importância dessas áreas de recarga. Aqui eu estou colocando área de recarga, eu falei mais das matas. Mas lembrem disso, porque aqui na região metropolitana, no quadrilátero ferrífero, especificamente, as áreas de recarga não são só onde tem vegetação, é onde tem minério também. Então a gente tem uma característica muito específica aqui na região do quadrilátero ferrífero, muito específica mesmo. E lembrando que essas áreas de topo de morro, elas são chamadas, e mata ciliar também, né, mas no caso de topo de morro que eu estou dando ênfase, áreas de preservação permanente, que pelo Código Florestal, elas devem ser preservadas. E a gente tem aí outras interferências que têm a ver com a quantidade de água. No caso de São Paulo aqui, a gente tem isso muito mais comum, que é o fato de poços artesianos que estão sendo feitos sem uma licença. Então isso acaba o quê? Utilizando uma água que não está sendo contabilizada aí para o pessoal do comitê de bacia, que eu vou falar daqui a pouco. Isso pode acabar exaurindo, porque a ideia de que sempre vai ter água ali, furando um poço, está tudo bem, não é bem assim, né? E a questão da mineração, eu vou falar especificamente da mineração de minério de ferro, tá? Pela questão de como ocorre essa mineração e pela questão dos minerodutos. Não vou entrar tanto nos minerodutos, mas que você tem uma questão do... Para quem não sabe o que é mineroduto, né? São canais que vão estar transportando minério até a região litorânea, né? Para ele entrar nos navios, para ser transportado, e utiliza água para esse transporte, né? Dizem aí que tem a possibilidade de reuso dessa água, mas isso não ocorre, não está no planejamento ainda. Então você está falando de uma região que já existe o conflito de água e que você teria, igual no caso de Conceição do Mato Dentro, 529 quilômetros de mineroduto, com água 24 horas, né, por dia transportando minério. E a gente tem aí, então, a questão da qualidade também. Essa eu não vou entrar muito não, mas só para a gente lembrar. Se a gente falar de escassez hídrica, não é só a quantidade, mas pensar também na qualidade. Novamente, como que as árvores fazem diferença, né? Você retirando elas principalmente de topo de morro, você evita situações de erosão, que é o deslocamento, né, dessa terra, que pode chegar nos corpos águas, causando assoreamento. Então, as matas, né, as florestas, elas são muito importantes para a produção da água. Porque às vezes a gente, né, acha que a água ela não é infinita e ela tem que ser produzida mesmo. Essa produção tem a ver com a recarga, que tem a ver sempre com as árvores, mas no caso específico do quadrilátero ferrífero tem a ver com o minério também. E a questão de qualidade, né, que aí vem problemas aí que já são seculares, né, que é a questão do esgoto, né, que ainda não é coletado e tratado corretamente, e o lixo, então o saneamento ambiental, né, que também, quando ele é colocado inadequadamente, tem a questão da decomposição, que gera o chorume, que acaba contaminando também os lençóis freáticos. Então não é porque a água está saindo de uma nascente que significa que ela seja potável. Pode ser água de nascente que não seja potável, ela pode até parecer ser transparente, incolor, mas não ser potável, por causa de várias coisas que podem acontecer nesse meio do caminho aí, né, que pode já estar contaminando essa água. Tem ainda a questão, né, da poluição de empresas, né, porque a nossa legislação permite que uma empresa colete uma água, capte uma água de boa qualidade e despeje uma água não tão boa quanto ele coletou. Isso é permitido, mas aí tem parâmetros, né, isso é uma longa história. E aqui a questão também de contaminação de lençol freático em áreas rurais, que isso também ocorre, né? É claro que a área urbana, a proporção é muito maior pela quantidade de pessoas, mas você tem também a questão do uso do solo em áreas rurais, que tem que ter um cuidado com relação a isso, porque pode ocorrer contaminação de lençóis freáticos. Isso é bem rapidamente, porque eu quero pegar essa porcentagem dos usos da água. Esse dado aqui é da ONU, 69% agropecuária, 21% indústria e 10% uso doméstico, mas no Brasil é um pouquinho diferente. No Brasil a gente tem um pouquinho mais para a indústria, 19% para a indústria, 22% consumo humano e 59%
irrigação. Então é um pouquinho diferente as proporções, um de 7%, aqui 19%. Nesse 19%, nesse bolo aí, está a mineração. E a gente pergunta, né? Porque tem aquela questão, a água é um recurso hídrico, né? Só que, e aí? Ele é um elemento natural? A gente pode falar que ele tem um valor econômico, né? Então, a gente escuta às vezes muito falar, quem está na militância, né, que a água não é mercadoria, ela é um direito. E como que ela tem sido gerida? Ela está contemplando os vários usos, ela está contemplando os vários grupos, né? Então a ideia é um pouquinho falar um pouco sobre isso também. Não vou falar detalhadamente, mas a gestão das águas no Brasil, ela teve algumas fases. Eu vou falar de 3 especificamente. 34 teve o Código das Águas, que ele o uso prioritário da água era para a indústria. Então a indústria, o setor energético industrial tinha prioridade de uso da água. Até que na década de 70 começou a já ter problema em São Paulo com a escassez de água. E aí começou a ter um diálogo sobre essa questão de escassez hídrica, que nunca tinha se falado aqui, né, que é uma novidade no Brasil, escassez hídrica em grandes centros. E isso fez com que em 80 tivesse, na década de 80 tivesse vários diálogos, inclusive na Constituição, né, falando sobre artigos sobre a questão do meio ambiente. E em 97, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei Federal 9.433, também chamada de Lei das Águas. E essa Lei das Águas, né? Rapidamente, eu acho que pontos que a gente tem que considerar dela. Primeiro, a água é um bem econômico. Então, a política diz que a água ela é um bem econômico. E a gestão dela, ela tem que ser descentralizada e participativa. E foi aí que a política falou que essa gestão deveria ser por meio de conselhos, que são chamados comitês de bacia. Porque a unidade de gestão tinha que ser a bacia hidrográfica. Eu vou explicar daqui a pouco a questão da bacia hidrográfica. Mas por quê? Porque essa água, ela cai numa bacia. E quem está lá no alto da bacia, se ele joga esgoto, se ele minera, se ele usa muita água, quem está lá embaixo vai sofrer. E não adianta quem está lá embaixo tratar o esgoto e tudo mais, se tem 15 cidades aqui em cima que está jogando esgoto. Então, ou seja, a responsabilidade de todo mundo que está nessa bacia. Então, a gestão tem que todo mundo os representantes do poder público, os representantes dos usuários, que são empresas, né, ou condomínios também, que às vezes têm um uso grande de água, e da sociedade civil, que somos nós. Então, esse conselho é responsável pela gestão das águas. Isso aqui é um dos fundamentos que é importante a gente lembrar. Uso múltiplo da água. A lei, a gestão, ela tem que favorecer o uso múltiplo da água. E não tem sido isso que está acontecendo aqui. Uso múltiplo significa que você tem que proporcionar. Você não pode, por exemplo, beneficiar que uma empresa tem 40%, 50% do uso de uma água. Isso não é beneficiar o uso múltiplo. Porque essa água vai fazer falta para outros. A prioridade é o consumo humano e dessedentação animal. Isso também não tem sido respeitado, porque a gente vai ver aqui depois dessa palestra, eu espero que vocês tenham essa visão também, que o que está acontecendo aqui no quadrilátero ferrífero não está tendo prioridade, está contra a lei. A prioridade aqui não tem sido o abastecimento humano, não. A gente vai entender um pouquinho isso. Pode passar. Então, a ideia de bacia, né? São o quê? Igual a bacia que tem na casa da gente mesmo, né? Que tem as beiradas da bacia, a água ela vai para um ponto mais alto até chegar no ponto mais baixo, que é o rio principal, que vai desaguar em outro até chegar no mar, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem de uma bacia, então você tem várias serras e o fundo aqui tem um córrego. Só que essa bacia, isso é uma representação geográfica, mas não é assim, é assim, né? Vários conflitos acontecendo. E o pessoal aqui de baixo tem que conversar com o lá de cima. Por quê? Porque o que tá sendo feito aqui em cima atrapalha todo mundo, ou beneficia todo mundo. Lembrando que onde nós vamos falar está no alto de uma bacia, a região que nós vamos falar. Então, tudo que acontece lá vai interferir no resto da bacia inteira. Vou passar rapidamente por isso, mas na política também fala dos instrumentos de gestão ambiental. Instrumentos, no caso de um deles, são os planos nacional, estadual e regional de recursos hídricos. Então, cada bacia hidrográfica ela tem um estudo
de usos, de como que está a situação daquela bacia e de possibilidades para aquela bacia e metas. Nós temos, na região que nós estamos, que é a bacia do Rio das Velhas, nós já temos um plano diretor de bacias que foi atualizado há um ano atrás. E nele já está falando que essa região aqui, ela já é uma região que está sofrendo conflitos pela água e que é uma região que já pode ser considerada de escassez, porque a demanda por água é maior que a quantidade de água que tem. Então isso já está nesse documento aqui, que é chamado Plano Diretor da Bacia onde nós estamos. Outros instrumentos, eu vou falar mais desses dois aqui, que é a outorga, que é uma licença. Então toda empresa ou condomínio, para ter o uso da água, ela tem que pedir uma licença para o governo. Quando eu falei dos poços artesianos, quando a pessoa faz um poço artesiano sem pedir licença, o problema é o seguinte: tem uma conta da vazão do rio. Quando você pede uma licença, isso vai lá para a conta. Ah, peraí, então o rio tem tantos de volume que ele pode ainda ser disponibilizado. Se você tira algo sem pedir licença, isso não vai estar na conta final. Então vai chegar uma hora que essa vazão não vai ser correspondente ao que estava nas contas, porque alguém está fazendo algo que não foi comunicado para a pessoa que está fazendo as contas. E a cobrança por quê? A licença, aquela pessoa está fazendo uso da água, ela tem que pagar por isso. E esse dinheiro tem que ser aplicado na própria bacia para manter a quantidade, disponibilidade e qualidade dessa água. Então o recurso tem que ser usado na própria bacia. Sistema de informações que é básico. O enquadramento não vou falar muito dele não, mas tem a ver com a qualidade da água que se pretende ter em determinado corpo d'água. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do geral, do geral do que é o sistema de gestão das águas aqui no Brasil. Então, você tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tudo que está aqui em laranja são agências que executam. O que está em azul são os conselhos que estão relacionados com as decisões, né? Então você tem lá o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a ANA é quem executa, né, o órgão executor. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que está vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento. No nosso caso, a gente tem o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, a agência executiva chama Agência Peixe Vivo, tá? E também ela remete também ao Instituto Mineiro das Águas. E temos os comitês, os subcomitês que estão vinculados ao VEDES. Aqui nessa região, a gente está na região do Comitê do Arrudas. Então aqui a gente está dentro da bacia do Arrudas. Ah, mas o Ribeirão Arrudas passa lá debaixo da Afonso Pena, da Andradas, mas é aquela ideia de bacia. Então a gente faz parte, essa região aqui, ela faz parte da bacia do Ribeirão Arrudas, que está vinculada ao Comitê do Rio das Velhas. E aí vamos entrar então, né, agora que a gente tem uma geral sobre a questão de gestão e a questão da produção das águas, né? E a questão da mineração, né? Como que ela pode interferir na quantidade e na qualidade das águas? Eu peguei esses aqui do Instituto Nacional sobre uma classificação dos chamados indústrias extrativistas, né? O pessoal ambientalista não gosta de chamar de indústria, não. O negócio de falar atividade, né? Porque não produz o bem, extrai, né? Então, mas enfim. Então nós temos aí as seções e as divisões. Então, quando eu vou falar de mineração, né? Isso aqui são as várias possibilidades. Só que eu vou entrar nessa daqui, extração de minerais metálicos, tá? E especificamente extração de minério de ferro. Então eu vou pegar esse quadradinho aqui para falar, porque cada um deles é uma realidade. Não só de extração, quanto também de impacto relacionado com a água. Cada um é um universo. Ih, ficou um pouco claro. Enfim, mas a ideia é um mapa do Brasil com alguns pontos onde a gente tem os principais minerais, né, que são extraídos aqui no Brasil. Então a gente tem no sul, né, ametista, tá? E eu quero com uma ênfase aqui, ó. Olha o tanto de bolinha que tem aqui nessa região. Essa região é a região que eu vou falar especificamente, que é o quadrilátero ferrífero. Os principais minérios que a gente tem aqui é o de ferro, ouro, manganês e bauxita, tá? Então essa região do quadrilátero ferrífero, ela é rica e tem uma grande proporção de extração. Outro polo é Carajás, ó. Não sei se vocês estão vendo que aqui está uma ênfase, aqui também em cima, que também é ferro, ouro, tem um pouquinho só de cobre, de níquel e manganês, mas é mais ferro também, na região do Pará. Isso aqui é alguns gráficos, só para a gente entender um pouquinho como que nós estamos em nível mundial, né? A questão da extração mineral.
Nós somos grandes exportadores, aqui está o nosso ranking dos principais minérios, né, que nós exportamos. Nós estamos no primeiro lugar com nióbio, né, está dando uma confusão danada, né? Segundo lugar de minério de ferro, só perdemos para a Austrália. Segundo de manganês, segundo de bauxita, terceiro de grafite e o quarto de rochas ornamentais. Mas a gente exporta outros minerais também, que é o níquel, magnesita, caolina, estanho e vermícola. Nós somos autossuficientes em calcário, diamante, talco, titânio e tungstênio. Tem outros também que a gente é quase autossuficiente, mas esses são os principais. Nós importamos, né, cobre, diatomito, fosfato e zinco, mas a gente produz um pouco deles, mas a maioria é importada. E nós somos totalmente dependentes de carvão metalúrgico, enxofre, potássio e as terras raras. Se a gente for ver aqui, isso aqui é um gráfico da exportação dos minérios brasileiros. Então nós temos aí, ó, 80% do que nós exportamos é minério de ferro. 80% da produção da exportação é minério de ferro. E aí vem, o segundo aqui é o nióbio, que tem uma possibilidade de ser maior, né, mas como ainda está no início da questão das possibilidades e ainda não foi explorado, né, tanto as minas, então a gente está como 4,6. E aí vem o cobre um pouquinho, os outros bem pouquinho mesmo, tá? Do lado aqui está as importações, que a maior parte também é de cloreto, mas já tem zinco, cobre, aí vem um pouquinho dos minérios que está naquela parte do gráfico. Pode passar. E aí também só um ranking, né, nosso de vários desses minérios, a porcentagem, né, da produção brasileira, as reservas que a gente tem e o ranking mundial. Então, o minério de ferro, a gente está aqui, ó, 17%. Segundo lugar, 11% das reservas estão aqui no Brasil. E o ranking, né, das reservas, porque assim, quando a gente tem reserva, gente, não significa que ela já esteja explorada, né? Então, por isso que esse gráfico é um pouquinho diferente do anterior. Pode passar. Aqui, então, vamos para o nosso estado, né? Minas Gerais está dividido aqui em algumas regiões. Nós estamos aqui, tá? Próximo daqui, que é ferro, ouro, manganês, calcário, areia e grafita. Então, no quadrilátero ferrífero, os principais que eu tinha falado no outro gráfico, aqui a gente coloca os não metálicos, né? Que é calcário e areia, que tem muito na região de Pedro Leopoldo, Matozinhos, né? Tem muita extração ali. A gente tem no Vale do Rio Doce, né? Ferro, ouro, manganês, mucuri. E pensando aqui na parte do norte de Minas, está começando, né, uma exploração recente dessas possibilidades minerárias aqui no norte de Minas, o que é algo que tem que se pensar, porque se aqui já pode dar problema pela questão hídrica, imagina aqui que a quantidade de água é muito menor do que na região central de Minas Gerais, que é onde nós estamos. Então é algo que tem que se tomar bastante cuidado sobre como que vai ser isso. Então a gente tem as outras regiões de Minas, né? Com relação a ferro, a gente tem mais aqui na região central e vai um pouquinho para o norte de Minas. E a questão da comercialização, né? Eu estou querendo pegar aqui para vocês verem a intensidade da questão dos minerais metálicos, né, no Brasil. E olha aqui Minas Gerais. Presta atenção nesses dois gráficos. Isso daqui, ó, 68% dos metálicos é tudo que é produzido no Brasil. Desses 68%, desses aqui, ó, desses 68%, 90% está aqui, em Minas. Né? Só para a gente ver essa questão. E dessa quantidade, dos 90% dos metálicos, aí daqui, desse gráfico aqui, que é metálicos, pega todos. Desses 90%, a gente vem para esse daqui, ó, 87% é ferro. Né? Aquele gráfico a gente vem para cá, tá? E aí aqui tem os outros, né? Os outros estão só nesse pedacinho aqui dos 13%. Ou seja, o minério de ferro tem um histórico aqui em Minas Gerais, enorme. E aí vem a questão do que? Exportação. Presta atenção nisso. A gente extrai muito minério, mas esse minério não fica aqui. Esse minério ele é exportado. Esse minério ele é exportado
E o que fica para a gente aqui? Porque tem um imposto que é chamado CEFEM, que ele é pago só para o município onde teve a mineração. E que ele é algo irrisório de acordo com o que é exportado, proporcionalmente, é irrisório. E além disso, a maioria das empresas que fazem isso, elas têm isenção de impostos. E além disso, toda a infraestrutura, geralmente o Estado dá essa infraestrutura. E além disso, o que eles fazem não tem como recuperar. Então, será que vale a pena? Sendo que isso não fica aqui. Só para lembrar, gente, os minerais, o minério é do Brasil. Vocês têm vários países da América Latina que tem pessoas brigando porque as empresas são donas do minério. No Brasil, não. O minério é nosso. Só que o minério está sendo exportado. A gente vende ele baratinho, né? O que fica para a gente? Né? Isso vale a pena? Será? Né? Pode passar. Então, coisas a se pensar, das particularidades de Minas. Então, Minas é o maior estado minerário do Brasil. Essa informação é do IBRAM, que tem a ver com o CEFEM, que é esse imposto, né, que vai para as cidades, que é irrisório comparado com o tanto que se ganha nessa produção. Lembrando que esse dinheiro não fica no Brasil, ele vai para os acionistas, né? Então, a gente tem aqui uma porcentagem dos estados brasileiros. 93% do minério produzido, desses 93%, em torno de 50% é extraído aqui em Minas. E o minério, ele é do Brasil, né? Ele não é da mineradora, ele é nosso. E a gente pensa nas externalidades dos serviços ambientais, não sei se vocês já ouviram falar isso. Porque quando o minério chega lá na China, não se fala o tanto de comunidade que foi atingida, o tanto de gente que ficou sem água, o tanto de mata que foi devastada. Isso não está no preço do minério. Porque se tivesse, será que ele chegaria lá na China? Então essas externalidades não são consideradas nesse processo produtivo. E a mineração? Aí vale a gente perguntar, e essa mineração de ferro, para quem que ela é? Né? Para quem que é essa mineração? E para que ela é? Então a gente pensar um pouco nisso. Então, vamos entender essa região onde nós estamos, que é o quadrilátero ferrífero. Esse mapa, gente, ele é um mapa que é chamado mapa de geodiversidade. Cada cor está relacionado com a idade geológica. E nós estamos aqui, ó, aqui tem os períodos, mas aqui tem uma cola, né? Da questão dos milhões de anos, né? Então, o minério de ferro, ele foi produzido, 87% dele foi produzido no pré-cambriano, ou seja, há mais de 555 milhões de anos. Nós estamos aqui, ó, esse quadradinho aqui é o quadrilátero ferrífero. Então, ou seja, uma produção que ela ocorreu em uma das idades mais antigas do planeta, né, que é fruto de uma ação que durou um tempo considerável. Isso daqui, não sei se está dando para ver as cores aí, isso é um mapa que ele mostra os tipos de aquíferos que tem no Brasil. Nós temos 3 tipos de aquífero, né, de maneira geral. Nós chamamos os granulares, não sei se está dando para ver a cor azul aqui. Os granulares, gente, são os que a base é principalmente areia. Então nós temos, principalmente nas bacias sedimentares de deposição, que é aqui no norte, pega um pouquinho aqui do norte também, e pega uma área aqui, que é o aquífero Guarani e o Alter do Chão, que são um dos maiores, né? O de lá é maior que o daqui. Eles são granulares. Os que são em verde são os aquíferos que a gente fala que é de fissura. E esse especificamente, ó, o quadrilátero ferrífero é um aquífero de fissura. E tem um que é mais raro, que é da região de Cartes, né, do Carte, que é uma formação de carbonato que tem muito na região de Lagoa Santa, né, por causa das cavernas e tudo mais. Então a gente tem basicamente esses 3 tipos de aquíferos. No caso da serra do quadrilátero ferrífero, a gente tem esse de fissura, que ele está em rocha, no meio da rocha. Isso é um zoom, né, daquela imagem anterior. Nós estamos aqui, fazemos parte, né, do quadrilátero. Aqui, ó, esse parece um tijolinho aqui, são os cárticos, tá? Então a gente tem vários locais que a gente tem esse tipo de aquífero, mas não igual esse. Apesar de ser um aquífero de fissura, no quadrilátero ferrífero é um aquífero que só tem no quadrilátero ferrífero. Não tem em nenhum outro lugar. Isso daqui, gente, são dados, porque a gente fala assim, principalmente quem é mais novo, né? Se a gente pergunta às vezes para criança, de onde que vem a água? Da torneira, né? E ainda fala assim, claro que é da torneira, né? Mas antes dela chegar na torneira, de onde que vem essa água? No caso de Belo Horizonte,
Eu falo que dá até nervoso, né, quando a gente vê a propaganda da Copasa, que as obras, né, as obras da Copasa garantirão água por 15 anos. Mas não é bem assim não, né? Porque a obra não faz água, né? E aí aqui está mostrando, gente, essa tabela mostra de onde que vem a captação de água no sistema Rio das Velhas, que é uma das captações que tem a ver com os aquíferos, né, dessa região do quadrilátero ferrífero. Pode passar mais um, que ela vai dar um destaque aqui. Belo Horizonte, isso é dado da Copasa, tá, gente? Eu peguei essa tabela no site da Copasa. 70% do abastecimento de Belo Horizonte vem do sistema Rio das Velhas. 70%. Morro Vermelho é aquele que é perto ali do Buritis, mas 70% é do sistema Rio das Velhas. Ou seja, é onde está o aquífero do quadrilátero ferrífero que está querendo minerar. Aqui, ó, 70%. 74% de Nova Lima, 100% de Raposos, e não pensa que são só as regiões que estão lá perto, não. Olha aqui, Sabará, 97%, 99% de Santa Luzia e 41% de Vespasiano. Segundo os dados da Copasa, nós temos aí, aqui tá as referências. Então, ó, esse sistema de captação que tem a ver com o que eu vou falar, ele abastece 100% de Raposa. Aí aqui é um resumão da anterior, comparando com isso aqui que é a população. Resumindo, olha aqui, quanto que a gente tem aqui? 2.405.000 pessoas que são abastecidas por esse sistema, né? Então a gente, aqui tem as populações das cidades, tá? De acordo com a população, IBGE 2016. E aí, a gente já é identificado, né, eu que estou falando isso, que existe um conflito hídrico entre a questão da mineração de ferro e a preservação dos aquíferos profundos, né? Eu vou explicar o que é um aquífero profundo. Pode passar. E essa questão de aquífero ferrífero, o quadrilátero ferrífero aquífero, é uma coisa que os movimentos têm falado muito, porque onde tem ferro aqui no quadrilátero tem água, e não é pouco não, é muita água de boa qualidade. Então aqui eu vou falar dessa região especificamente. Aqui é uma parte do quadrilátero ferrífero. A gente tem de um lado a Serra da Moeda, Serra do Curral, Serra do Caraça, aqui embaixo Serra de Ouro Preto, Mariana. Só para a gente localizar aqui, porque nos mapas seguintes eu vou tirar a localização das cidades e vou deixar só as serras, só para a gente ter ideia. Eu vou falar mais dessa serra aqui, ó, que é a Serra do Gandaré, tá? Porque é aqui que está o nosso filé, um aquífero que ainda está intacto, mas que tem muita gente de olho nele. Então, aquele mapa anterior, isso que eu estou mostrando aqui, então, de novo, né? Serra da Moeda, Serra do Curral, Gandarela, Mariana, Caraça e aqui Serra de Ouro Branco, quadrilátero. Vocês estão vendo essas cores? Cada uma dessas cores significa que são aquíferos profundos. Aquíferos profundos, eles têm uma característica muito importante, porque, além da espessura deles, significa que ele tem uma recarga lenta e ele acumula e libera lenta. Ele tem uma recarga rápida, ele acumula e libera lentamente. Isso é o que toda cidade, ou que todo lugar que pensa em ter uma segurança hídrica sonha, né? E a gente tem. Todos esses que vocês estão vendo mais escuros, aí aqui, ó, tá os tipos de aquíferos que tem, a gente chama de unidades hidrogeológicas que tem nessa região, que tem de 4 tipos, cada uma tem uma característica. A mais filé é a tipo Cauê, que é essa mais escura aqui. Significa que ela tem uma capacidade maior de infiltração e de acúmulo dessa água, e de espessura também. Então vocês estão vendo aqui, né, essas regiões. Os outros azuis também são aquíferos profundos, mas não tão intensamente quanto o Cauê. E aí, isso que vocês estão vendo aí são os lugares que já são minerados. Então, ó, tchau, tchau. Não tem isso mais. Era uma vez. Cada um desses pontinhos pretos são as minas que já existem. E agora, prepare-se. Pode passar. Esses são os direitos minerados. São todas as possibilidades. Cada quadradinho desse foi dividido uma possibilidade que uma empresa pode chegar lá para o Departamento Nacional de Mineração e falar assim: eu
vê essa área aqui, eu quero minerar aqui, você deixa? Cada uma dessa. Então, se alguém está vendo algum pontinho aqui dos nossos maravilhosos aquíferos? Não. Porque todos os olhos estão em cima dele. Pode passar. E por que todos os olhos estão em cima dele? Presta atenção nesse pontinho. Este pontinho é onde está a captação de Belafamo, que abastece 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana inteira. Este pontinho. E todas as águas, lembra da ideia de bacia hidrográfica? Se tudo aqui é serra, significa o quê? Que todas as águas vão verter para essa direção. Ou seja, se você mexer nessas serras aqui, vai cair menos água no Rio das Velhas. Se cair menos água no Rio da Beta, vai chegar menos água na parte do Rio das Velhas, onde tem a captação direta no rio. A gente não tem nem barragem para acumular água, gente. A água é retirada todo dia dos Rios das Velhas. Se não chove todo dia, como assim? Porque a água é retirada todo dia pela Copasa. Se não chove todo dia, como assim? Não é? Pode passar. Então, isso aqui é só da Vale, tá, gente? Esses são os direitos minerais da Vale. Vocês viram aquele todo, esse daqui ela já está pedindo de todos esses. E vocês estão vendo essa pontinha aqui? Isso aqui é Serra do Gandarela, tá? Que é uma região que teve toda uma luta, né, de anos do movimento pela preservação da Serra do Gandarela, o movimento de Serras e Águas de Minas, para não minerar isso daqui. Foram 10 anos. E até hoje nós ainda estamos brigando. Por quê? Foi feito o parque, mas cortou uma parte da serra do Gandarela. Por quê? Porque tem minério. Mas tem água também. Então, novamente, essa daqui são as minas da Vale, tá? Que já estão nessa região. Pode passar. Isso aqui, gente, é a mesma região, tá? Só para a gente ver a questão da altitude. Então, a gente tem o Caraça aqui, Serra do Gandarela. Aqui, Moeda e a Serra do Curral. Pode passar. Tudo isso tem a ver com altitude. E daí? Lembra dos slides iniciais que eu falei da importância do topo do morro? Todo esse minério e essa água está também em região de topo do morro. Nós temos uma característica específica e exclusiva aqui do quadrilátero ferrífero, que as áreas de topo de morro têm muito minério. E são áreas que, nesse caso, você não vai ter uma vegetação, mas a própria rocha ela tem uma infiltração tão maravilhosa que o que acontece? Infiltra muita água, e essa água fica acumulada embaixo, junto com o minério. Então, o horizonte geológico do minério de ferro é o mesmo de onde está a água. Isso acontece aqui, no quadrilátero ferrífero, especificamente aqui. Para a gente entender como é que é isso, então a gente tem a região que é chamada de Canga. Para quem já trabalhou com mineração ou estudou geologia, né? Geólogo não gosta muito de Canga não, né? Fala que não vale nada. Mas biólogo gosta do que tem aqui em cima, né? Porque tem uma vegetação muito específica e dessa região que é o campo rupestre. Então as cangas, gente, são rochas muito porosas, extremamente recentes historicamente em comparação com onde está o minério. Elas são bem recentes, elas foram formadas em cima do minério. E elas têm muito poro, muito poro. Ela é rígida, muito dura, muito mais dura. Inclusive ela tem até um pouco de minério de ferro, mas ela não é usada, porque a rigidez dela é tão grande que não vale a pena, economicamente, colocar isso na quebra, de tão dura que ela é. Então essa água vai ser super mega master infiltrada aqui e vai acumular principalmente nessa formação aqui, que é um tipo de rocha chamada Tabirito. Não é à toa, né, que a cidade chama Tabirito. Tem a ver com muito que tem lá com essa rocha aqui. E aqui a gente tem outros tipos, né, geológicos, mas a ideia é mostrar o quê? Que o minério está bem no alto e a canga é uma importante área de recarga. Se você tira a canga, você não tem infiltração. E se você tira o minério,